Thor Ragnarok, logo em seu começo, faz questão de deixar bem claro que estamos diante de uma nova abordagem, não só do personagem, como de seu núcleo. Se antes o protagonista era mais sisudo e o humor era gerado pela falta de adequação do deus nórdico à realidade humana, agora, Thor é um verdadeiro piadista canastrão, com esporádicos momentos levados a sério, consequência da proposta galhofa e pastelão do longa. Com a premissa de que todo o reino de Asgard será destruído devido a uma antiga profecia que revela Surtur e Hela como os responsáveis pela tal catástrofe, Thor Ragnarok não se mostra preocupada em criar uma tensão ou senso de urgência perante a iminente extinção daquele mundo. Em momento algum, nos sentimos apreensivos pela ameaça que essa profecia representa, porque a proposta do filme é basicamente te fazer rir de qualquer jeito. Depois de um primeiro filme aquém do esperado e uma sequência que terminou de afundar o personagem numa trama completamente desinteressante, o terceiro é assumidamente uma nova roupagem, bem aos moldes da tão saturada fórmula Marvel, que agrada a grande massa sem senso crítico. Não à toa, muitos até defendem o longa. Thor Ragnarok prioriza as piadas e a forçação de barra em vários momentos com o intuito de se tornar algo que não é, em detrimento da qualidade narrativa. Se nos outros dois filmes do herói, a história não cativava porque o personagem título tinha um humor deslocado em contraste a um universo mais realista, com coadjuvantes igualmente sensal e um desenvolvimento de trama acelerado e superficial, nesse caso, o longa não funciona, primeiro, devido à inconsistência de tudo relacionado ao Thor, segundo, pela mudança brusca de tom que deturpa tudo que havia sido estabelecido antes, e por último, pelo excessivo número de piadas que não são engraçadas e acarretam uma despreocupação perigosa. Sente-se que o filme não tem peso dramático e nem consequências futuras impactantes. As que apresenta, contudo, são ou facilmente reversíveis ou indiferentes, ou até surpreendentes, mas que justamente por causa do nosso distanciamento daquele universo, não conseguimos levar a sério. Inclusive, praticamente nada nesse filme é sério. Quando esboçam uma atmosfera mais arriscada ou tensa, em seguida, surge algum tipo de piada para quebrar esse clima e retornar o sentimento de leveza e tranquilidade de sessão da tarde que a Marvel Studios tanto preza. A própria vilã Hela e os seus atos, destruir Asgard e o martelo do Thor, em gratificantes demonstrações de poder, perde a credibilidade minutos depois da sua primeira aparição, e a nossa expectativa em relação à personagem gradativamente se torna frustração quando percebemos que até a própria antagonista, tida como perigosa e devastadora, se rende a comentários sarcásticos e idiotas. O maior problema nem chega a ser essa característica cômica do filme, até porque algumas piadas funcionam. Isso quando não são levadas à exaustão ou explicadas numa tentativa frustrada de se tornarem engraçadas. Nem o fato do tom do filme ser completamente distinto dos seus predecessores, mas definitivamente a completa falta de compromisso com seu próprio universo e personagens. A sensação que eu tenho é que o intuito era divertir, o que é justo, mas ficaram tão presos a isso que não conseguiram explorar mais nada que não tivesse um mínimo teor cômico. Tudo é feito para ser engraçado, tudo. Não deve ter um diálogo que não termine em alguma situação constrangedora, forçada ou estupidamente ridícula. Até nos pouquíssimos momentos mais apreensivos, o roteiro se sabota ao apelar para uma piada que desestimula nossa atenção. E isso acaba gerando um problema que é até recorrente em filmes de herói pipocão, mas que continuo considerando grave. Não existe profundidade nenhuma na história. A trama é tão rasa quanto uma piscina para crianças. Essa era a chance perfeita da Marvel Studios expandir a mitologia de um deus nórdico e um dos Vingadores menos carismáticos, ou mesmo lembrado pelo público médio. Ao invés disso, focaram em cenas de ação desnecessárias, que são muito bem feitas, mas nem todas têm propósito, e insistiram em diálogos vazios com o único objetivo de reproduzir um stand-up comedy quando poderiam ter dado espaço para mais substância. Thor Ragnarok tem alguns acertos e pontos bem positivos, mas esses defeitos e vícios narrativos gritantes ofuscam o que ele tem de bom, como a direção de arte que nos enche os olhos ao reproduzir uma Asgard reluzente antes do seu extermínio e depois nos faz ficar impressionado com os restos e escombros que sobraram. A trilha sonora também é muito boa, mas não porque é empregada de maneira funcional. É posta em momentos óbvios e empolgam apenas porque é conhecida e contagiante por natureza. Acredito que o Taika Waititi tenha feito o que podia aqui. Não acho que ele deu o melhor de si, pois não era necessário. Esse tipo de produção exige uma direção modesta e bem volátil, suscetível a sugestões. Então, automaticamente, descarta qualquer excentricidade nesse aspecto. Thor Ragnarok é exatamente o retrato do que os filmes da Marvel se tornaram devido à demanda do público que cada vez mais anseia por filmes esquecíveis e de final de semana, assim como um Velozes e Furiosos ou um Transformers da vida. Contudo, Thor 3 não foi exatamente um acerto. É divertido, legal e tem seu valor, com certeza, mas está muito longe de ser um bom filme.